Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Raio-X do Dunphy. Aqui eu vou falar sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as notas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: já confundiu remetente do Dunphy com o emissor? Isso daqui já até presenciei de fato. Por favor, me ajuda, e agora o que eu faço? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que é o destinatário, né? O remetente que vai receber essa mercadoria quando você está emitindo uma nota fiscal, né? Qual que é a importância dos dados dos dados da empresa ali para a emissão da nota fiscal correta? Como você evita uma rejeição de nota fiscal devido ao cadastro do destinatário, ao cadastro, né, do remetente. Então vamos falar um pouco sobre isso. Os dados da empresa, né, o destinatário remetente ali é os dados da empresa que comprou a mercadoria, né, a empresa que vai receber a mercadoria, seja ela que vai consertar ou que vai receber uma doação, fazer algum tipo de uma operação de comodato, independente da operação. Eu estava olhando aqui se estava ao vivo. Independente da operação, seja ela conserto, seja ela brinde, seja ela devolução, ali no campo destinatário é os dados de quem de fato vai receber aquela mercadoria, tá? Então, esse campo, ele sempre vai os dados da empresa que vai receber a mercadoria, o produto, ou que vai prestar um serviço, né? No caso, vai fazer um serviço de industrialização. Então, o que seja ali os dados da empresa, tá? E essa informação, um exemplo, se você é uma empresa se você é uma indústria, então você está vendendo uma mercadoria, emitindo uma nota fiscal de saída de venda, né? Para um comprador, para a empresa que vai comprar essa mercadoria. Então, essa informação vai ser o destinatário da mercadoria, que é o comprador, aquele que está comprando essa mercadoria, tá? E quando esse comprador ele receber essa nota fiscal, ele for dar entrada na nota fiscal para ele, essa nota fiscal ela vai ser registrada na movimentação de entrada para ele. Então, para você, na empresa que você trabalha, você emite uma nota fiscal de saída, né, para o comprador, que é o seu cliente, no caso, e o seu cliente, a figura da sua empresa para ele é de fornecedor. E aí ele vai dar a entrada nessa nota fiscal, né, vai entrar na movimentação de entrada nos livros fiscais dele. Então, vai entrar para o estoque dele, o que seja. Então, é uma regrinha assim meia confusa. Até daria para mim desenhar se eu tivesse colocado aqui a câmera nos lugares certos, mas então eu vou recapitulando aqui para você colocar muito bem essa figura aí na sua mente. Então vamos lá, o destinatário é sempre aquele que está comprando a mercadoria, aquele que está recebendo a mercadoria, independente da operação, tá? Independente se ele vai fazer um conserto, se ele vai fazer uma industrialização, se ele vai receber aquela mercadoria de brinde, independente, ele vai ser sempre a pessoa que vai receber. Então, os dados do destinatário ali na hora de você emitir a nota fiscal, tá? E essa informação, esses dados, é obrigatório. Inclusive, eu vou falar mais pra frente sobre alguns tipos de rejeições, e até, assim, numa pesquisa que eu fiz, até um número alto de rejeições de notas fiscais devido às informações do destinatário estarem incorretas. Se atenta em relação a isso. Muitas das vezes o cadastro do cliente dentro da sua empresa no sistema não está atualizado, está incompleto, né? Porque o comprador, o vendedor cadastrou ali as informações muito rápido, ou muitas das vezes acha que só o nome, só o CNPJ é importante, e não é só isso que é importante para você emitir uma nota fiscal. Tá? E também outra coisa, uma nota fiscal ela aprovada não quer dizer que é uma nota fiscal correta. Muitas das vezes ela vai ser aprovada porque os campos matrizes ali de validação estão corretos, mas não é também nesse momento de aprovação que o sistema vai validar 100% de todas as informações.
Então, por isso que depois passa um tempo, pode ter uma fiscalização, receber uma penalidade em relação a essas informações. Mas isso é um assunto para a gente falar depois. Então, os dados do destinatário são informações obrigatórias para emitir uma nota fiscal. E vocês têm que ter a clareza que quando você for emitir uma nota fiscal, essas informações do destinatário, ela tem que estar completa e de acordo com o cadastro na Receita Federal dessa empresa. Toma muito cuidado em relação a isso, principalmente, né, se o cadastro do cliente, o cadastro dessa empresa, que vai ser o destinatário, não é feito por uma pessoa que tem esse conhecimento fiscal, que tem, né, esse cuidado, esse zelo com as informações. Ou, muitas das vezes, se você está tendo muito problema de nota fiscal rejeitada, e eu vou falar aqui alguns tipos de rejeição, então se atenta em relação a isso, que talvez seja necessário, seja um momento de vocês fazerem sanar o cadastro, né? Sanar todos os cadastros dos clientes, para evitar, né, que uma nota seja rejeitada muitas das vezes de madrugada ou fora do seu horário. Imagine só o tumulto que isso causa, uma nota fiscal rejeitada. Eu já recebi ligação 10 horas da noite de uma nota fiscal rejeitada e as pessoas que estavam ali, né, responsável do carregamento, de fato, eles não sabiam o que fazer. E, claro, não era a responsabilidade deles. Então, quando a gente foi verificar, o cadastro do cliente estava incompleto, por isso que estava causando essa rejeição. Então, isso é um ponto de atenção, principalmente se você é iniciante nessa área, nessa atividade, então não tem, né, essa clareza da onde vêm as informações, aonde que você consegue de fato conferir se o cadastro do destinatário do seu sistema está de acordo com o cadastro da Receita Federal, tá? Então, isso é uma consulta simples que você faz lá, pesquisa no Google cadastro CNPJ e ali você consegue consultar e verificar todas as informações da empresa. Então, a rua, o número, o bairro, CNPJ, você consegue ter todas as informações completas ali, bonitinha. A UF, que também é um outro campo que muitas das vezes está errado no seu cadastro e dá rejeição da nota fiscal eletrônica. Todas as pessoas jurídicas, né, as empresas que têm CNPJs, então as pessoas jurídicas, elas precisam obrigatoriamente ter um cadastro e ter um cadastro na Receita Federal. Então, se por algum motivo, alguma situação, vir algum vendedor, alguma coisa, não, faz uma nota fiscal aqui para mim, mas e o CNPJ? Não tem CNPJ, isso não existe, tá? Obrigatoriamente, toda pessoa jurídica, ela tem que ter um cadastro na Receita Federal. Então, se ela não é uma pessoa jurídica, é um consumidor final, e aí é pelo CPF dele, tá? Mas hoje você não consegue emitir uma nota fiscal eletrônica numa operação nacional, né? Uma operação dentro do Brasil, e que você mande esse campo CNPJ em branco. Ou você tem que ter um CNPJ, ou você tem que ter um CPF para uma operação nacional dentro do país. Então, de acordo com a lei AIN da Receita Federal 1863, é obrigatório que todas as pessoas jurídicas tenham um cadastro de CNPJ. Tá? Então, isso está em lei. Então, se por algum momento alguém vir te questionar, querer forçar que você tente de qualquer forma sair uma emissão de uma nota fiscal sem CNPJ, sem CPF, isso não tem como. Não é mais aquela época que a gente fazia nota fiscal em papel e preenchia com os dados que, né, muitas das vezes nem tinha os dados completos e emitia essa nota fiscal. Hoje, no sistema eletrônico, não se faz mais isso. Você nem consegue mais emitir uma nota fiscal assim, tá? Então, todas as entidades, todas as pessoas jurídicas no Brasil, elas têm que estar equiparadas, inclusive, com a legislação do imposto de renda. E elas são obrigatórias a se inscrever no CNPJ, né, que é lá na Receita Federal. Cada um de seus estabelecimentos localizados no Brasil, então, independente se ela tem filiais ou não, também tem que ter esse cadastro. Na Receita Federal tem que ter o seu CNPJ independente, a matriz vai ter seu CNPJ, as filiais terão os seus CNPJs independentes. Eu já vi diversas situações de confundirem,
né, confundir os dados do emitente com os dados do destinatário é algo assim tão simples, né? Vamos dizer assim. Depois, quando eu olho agora, 15 anos mais ou menos que eu atuo na área fiscal, é um negócio simples, é um negócio, parece tão óbvio, mas quando você está iniciando nessa atividade ou quando você se depara em ter que emitir uma nota fiscal, nada é simples, né? Tudo existe uma certa dificuldade, nada é tão claro, nada é óbvio. Então, por isso que eu já vi situações como essa, e aí é que a gente se depara, né? Muitas das vezes no dia a dia, na correria, na empresa, a gente se depara com alguns cenários assim que pra gente, né, que tá lá no departamento fiscal, é algo tão óbvio, tão simples, mas peraí, se eu me coloco na posição daquela pessoa que tá muitas das vezes fazendo aquela atividade pela primeira vez, não é algo simples, né? Não é algo óbvio. Porque ela nunca foi treinada, ela nunca recebeu essa instrução, ela não tem um procedimento, ela não tem um roteiro. Então, nada que se a pessoa não tem um treinamento, não tem uma orientação, então a gente tem que tomar um certo cuidado de falar que é simples, que é óbvio. Porque nada é óbvio se a pessoa não recebeu uma instrução. E aí, exatamente por isso, eu já vi profissionais, né, emitirem a nota fiscal com o mesmo dados, com as mesmas informações do emitente, numa operação de venda. Pensa assim, você fazer uma nota fiscal de venda e com o mesmo CNPJ do emissor é do destinatário. Isso já aconteceu. Inclusive, isso é uma das informações que nós, como profissional da área fiscal, se você faz apuração de impostos, conferência de nota fiscal, é um ponto ali para você se atentar em relação a isso. Porque se essa atividade de emissão de notas fiscais está em responsabilidade em diversas pessoas da empresa, muitas das vezes quando a empresa é muito grande, então essa responsabilidade fica distribuída por várias equipes. Então, é um ponto de atenção para você que atua na conferência das notas fiscais, na conferência ali dos impostos da apuração. Se você não tem um checklist com esse ponto, inclua esse ponto ali. Porque uma hora ou outra isso pode acontecer. Se não tem um sistema que tem uma trava, que não tem um parâmetro que proíbe isso de acontecer, tudo pode acontecer. Quando a gente se fala que tá na mão de uma pessoa que ela não tem uma capacitação profissional da área fiscal. Então, tudo pode acontecer. Então, já fica a dica aí para você que atua na área fiscal em colocar uma alerta em relação lá aos seus relatórios, às suas atividades, às suas conferências, porque eu já vi muito isso acontecer no dia a dia. Quando eu falo muito, não é todo dia, mas um mês ou outro, opa, peraí, aconteceu aqui uma nota fiscal, emitiram uma nota fiscal de venda para o mesmo CNPJ da empresa? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, então, e aí, se você não vê, deixa passar, apura o imposto, entrega o SPED, enfim. Então, toma muita atenção em relação a isso. E aí, recapitulando, vamos lá, né? A gente falou que já aconteceu, eu mesmo já presenciei emissão de notas fiscais de vendas com o mesmo CNPJ do emissor e do destinatário. Então, vamos recapitular aqui o que é o emissor. O emissor é aquela pessoa, é a empresa em si que vai emitir a nota fiscal, porque a mercadoria ou produto vai sair do seu estoque, tá? Então, esse também é um ponto de atenção. Se você trabalha numa empresa que tem matriz e filiais, né? E aí o sistema ali tem vários CNPJs, você tem que selecionar qual é a empresa para qual empresa que você vai emitir o documento. Então, pensa sempre assim, o emissor, né, o nome ali da empresa, quem vai emitir a nota fiscal, que é, quando a gente fala da DANF aqui, que a DANF não é a nota fiscal, falei sobre isso outro dia, mas os dados aqui da empresa, que vai aqui em cima, no cabeçalho, né, que pode ter o logotipo da empresa e tudo mais, então os dados da empresa aqui, a empresa, é o CNPJ da empresa, que a mercadoria está saindo do estoque dela, tá? Então, cuidado quando você tem filiais aí no sistema, para você não selecionar a empresa incorreta. E o destinatário, né, que é os dados da empresa que vem aqui nessa outra parte, logo depois do cabeçalho aqui, o destinatário ou remetente é a empresa que vai receber essa mercadoria independente da operação, independente da finalidade. Mas é a outra empresa que vai receber essa mercadoria.
Então, se é um exemplo, uma transferência, né? A gente está falando da mesma empresa, da mesma raiz do CNPJ, mas é uma transferência. Então, ela vai sair de uma empresa X para uma empresa Y. Mesmo sendo do mesmo grupo, muda o CNPJ. Então, sempre o destinatário, o remetente, é a empresa que vai receber a mercadoria independente da operação. Se é um brinde, se é uma industrialização, é essa empresa que vai receber a mercadoria. Muita atenção com os dados do destinatário da nota fiscal, porque informações incorretas, né, do cadastro, né, no cadastro do sistema da empresa, pode ocasionar a rejeição na hora de emitir a nota fiscal. Quantas vezes eu já vi gente desesperada com a nota fiscal parada por muito tempo, caminhão na porta. Muitas das vezes acontece isso de madrugada, as empresas que têm faturamento 24 horas, e aí a nota fiscal foi rejeitada, e eu vou falar por alguns motivos aqui, mas quando a gente vai analisar é o cadastro do sistema, né, no sistema da empresa que está incompleto, tá? Então, cuidado com essa informação. Porque olha o transtorno que isso pode causar, você pode ocasionar uma estadia, né, a mais da carreta, do caminhão que vai fazer esse transporte, ou muitas das vezes você até emite a nota fiscal, mas os dados estão incompletos, passa por uma barreira e ali o fiscal pega a irregularidade e apreende a mercadoria, enfim, emite uma penalidade, ou até não acontece nada disso depois, mas futuramente você recebe uma notificação. Então, muito cuidado com essas informações, tá? O emissor da nota fiscal, ele também, o emissor, então a empresa, o CNPJ da empresa que você está emitindo a nota fiscal para o destinatário, ele é responsável em disponibilizar o arquivo da NFE para o destinatário. Então, isso daqui é uma outra informação importantíssima, que é uma obrigatoriedade do emissor. Mas para que ele consiga disponibilizar o arquivo digital da NFE para o destinatário, ele precisa ter o e-mail do destinatário, tá? Então, é por isso que também é importantíssimo você ter o cadastro do cliente, o cadastro do destinatário, do remetente completo. Para na hora que você emitir essa nota fiscal, né, de forma já eletrônica, o cliente já receba o arquivo digital da NFE, porque a DANF, ela não é a nota fiscal, ela é a figura simplificada, né, das informações, mas a nota fiscal, ela é o arquivo digital, o XML. Então, o cliente ele precisa receber isso antes da mercadoria, porque se você emitiu uma nota fiscal agora, 6 horas da tarde, o cliente tem que receber isso imediatamente. E conforme previsto na cláusula 10ª do ajuste CNF 7, de 2005, o emitente e o destinatário, então é os dois contribuintes, o emitente e o destinatário, devem manter o arquivo digital, que é o XML, né, da NFE, pelo prazo estabelecido, né, pelo prazo estabelecido pela legislação. Então, tá vendo a importância dos dois, tanto o emitente quanto o destinatário, eles receberem esse arquivo, porque eles precisam guardar. Isso está determinado pela legislação. Então, também não pode acontecer um exemplo, o destinatário falar assim, mas eu não recebi, mas ele é corresponsável. Então, ele também tem que ter essa atenção em relação a isso. Então, se você hoje trabalha na empresa e não tem clareza se todos os XMLs dos fornecedores vocês têm recebido, tem algum que tem passado, toma muito cuidado em relação a isso. Porque quando você receber uma fiscalização, quando você for questionado pelo fisco, é o arquivo XML que você vai precisar apresentar. Não é a DANF, tá? Porque isso daqui não tem valor fiscal. A DANF não tem valor fiscal. O valor fiscal está no XML da NFE. Então, além das empresas comuns, né? Indústria, fábrica, loja, também deve ser cadastrados como contribuinte, então ter um CNPJ, né, na Receita Federal, condomínios, edifícios, tá? Eles têm que estar registrados também
na Receita Federal, tem que ter um CNPJ, então muita atenção em relação a isso. Não, emite aqui uma nota fiscal, é para um consórcio. Tá, qual é o CNPJ dessa empresa? Ah, não tem CNPJ. Tem, por lei, tem que ter CNPJ. Então, condomínios, edifícios, consórcios, clubes, tá? Fundos de investimento, cartórios e serviços, né? Serviços notários, fundos públicos, fundos privados, tá? Então, incorporações imobiliárias, né? Tudo isso, instituições bancárias, todas essas daqui, eu tô dando uma resumida, tá? Tem que ter um CNPJ, tá? Então, muito cuidado. Se alguém vir com uma conversa para você, verifica, né? Procura ajuda, procura orientação antes de ficar lá tentando emitir uma nota fiscal e você não vai conseguir, porque não tem as informações coerentes. O destinatário, que é o comprador, né, que vai receber essa mercadoria, ele sempre tem também que verificar, é uma responsabilidade dele. Então, a partir do momento que você emitiu a nota fiscal, você enviou o arquivo digital, o XML da NFE pro destinatário, né? Você aprendeu aqui que é obrigatório você disponibilizar esse arquivo digital pro destinatário. Então, o destinatário, ele tem a responsabilidade de verificar a validade da assinatura digital da NFE. Que é assim? Como que ele faz isso? Através da chave de acesso. Então, a DANF, ela é justamente isso. Ela é uma informação simplificada e ela contém o código dela único, que é o protocolo e a chave de acesso. Então, com essa informação aqui, o destinatário, ele consegue verificar se é esse documento aqui, essa DANF, e o arquivo digital que ele recebeu, ele está válido, né? Ele realmente existe no ambiente de produção da Cefaz, né? Ele realmente é um arquivo legal, reconhecido. Então, isso é de responsabilidade do destinatário. Por que isso é de responsabilidade? Muitas das vezes, isso é comum acontecer. A empresa, você, né, emite uma nota fiscal, alguém, emite essas notas fiscais que a gente vai fazer o carregamento das mercadorias, então eu preciso dessas notas fiscais. Mas aí, quando o pessoal tá lá separando a mercadoria, separando o lote, enfim, diversos cenários, né, pode acontecer, eles cancelam esse carregamento. Mas você, que é responsável por emitir a nota fiscal, você já emitiu a nota fiscal. E aí, o que acontece? Você já emitiu o sistema, você já emitiu a DANF, né? Já imprimiu a DANF da nota fiscal e tá lá na pilha, né? Tá lá no processo, na mesa de alguém. E aí, essa pessoa mudou o turno ou, enfim, a pessoa não tem a clareza e deixa essa DANF lá guardadinha para o carregamento depois. Beleza, então vida que segue. Vai ter o carregamento da mercadoria, tudo vai acontecer, só que quando o cliente, né, o destinatário, ele recebe essa DANF, muitas das vezes, se ele consultar a assinatura digital, ela já foi cancelada. E aí, o que aconteceu? Houve uma movimentação da mercadoria com um documento já cancelado. Então, por isso que é responsabilidade do destinatário, antes de receber a mercadoria, ele validar se as informações, né, se o arquivo digital da nota fiscal eletrônica, ele está em autorização de uso, tá, dessa NFE. Se não é algo, né, falsificado, se não acontece, né, se não tem alguma irregularidade, antes de receber essa mercadoria dentro do estabelecimento. Então, isso é obrigatório, é responsável, ele tem essa responsabilidade. E aí pode acontecer, Patrícia, mas aonde eu trabalho não fazem isso. Tudo bem, só que eu tô te ensinando, né, como um profissional da área fiscal ou para você passar instrução para alguém, preparar um manualzinho, um procedimento para essa pessoa que fica ali no recebimento da mercadoria, verificar sempre isso, né? Ou você se atentar também a esse passo a passo, tá? Isso daqui, independente, às vezes você trabalha numa empresa que não segue isso, padrão, mas eu tô te passando uma instrução como um profissional da área fiscal para você começar, né, a adotar essa prática, ter esse critério de verificação, de validação, né, porque são informações importantíssimas e obrigatórias. E aí, assim, dados do destinatário, dados do emitente,
são dados que tem que estar as informações completas, o nome, CNPJ, número, bairro, igualzinho o cadastro do CNPJ da empresa, tem que seguir igualzinho. Então não tenta assim abreviar, reformular nome, nada disso. Segue a mesma informação que tem lá no cadastro da Receita Federal, tá? E eu falei aqui no começo sobre alguns tipos, né, de nota fiscal rejeitada. Justamente por erro dos dados, tanto do emitente quanto do emitente não, desculpa, do destinatário, né? Então, se você não sei se já aconteceu isso com você, mas você tá lá emitindo uma nota fiscal e aí a bendita da nota é rejeitada, né? Acontece a rejeição 232, que é, olha só, inscrição estadual do destinatário não informado. Está vendo como é importante você ter todas as informações completas do cadastro do cliente, do comprador ali, do destinatário? Porque vai te levar a uma rejeição. Então, tem algumas informações para você emitir a nota fiscal, para a nota fiscal ser aprovada, que é obrigatória ali na emissão, tá? E uma delas é a inscrição estadual do destinatário. Então, se você não preenche essa informação, se você deixa em branco, né? Alguém fez o cadastro do cliente na correria e não colocou essa informação completa, quando você for emitir a nota fiscal, vai ocasionar uma rejeição. E rejeição não tem assim, não tem como você ir lá corrigir, você tem que corrigir na origem para emitir a nota fiscal correta, tá? Não tem um jeitinho ali, né? Antigamente, no papel, a gente tinha vários jeitinhos. Agora, eletronicamente, não tem um jeitinho. Você tem que ir lá, identificar qual a inscrição estadual correta do destinatário, corrigir e emitir a nota fiscal com as informações certas, tá? Então, esse erro, ele acontece quando o destinatário, o comprador, muitas das vezes, ele é isento, e aí, lá no cadastro do seu sistema, que seja ali, tá com as informações ou preenchido ou com alguma informação incorreta, e isso vai ocasionar um erro na hora de emitir a nota fiscal. Ou o destinatário, ele tem uma inscrição estadual ainda ativa na Cefaz do Estado, tá? Eu recebi informação que ele não tem inscrição estadual, só que quando você consulta na Cefaz do Estado, você consegue fazer isso através de uma consulta no Sintegra ou na Cefaz do próprio Estado dele. Então, você consegue ter essa informação lá e aí você vai lá e verifica se ela está ativa ou não. Isso são informações, consultas que você consegue fazer de forma gratuita, não requer nenhum certificado digital, nada disso. Você consegue ter essas informações online de qualquer empresa. Então, consulte se a inscrição, quando esse tipo de erro acontecer, você consulta pelo CNPJ da empresa, no site do Sintegra ou da Cefaz do Estado dele, da UF dele. Se é Minas Gerais, é na Cefaz de Minas. Se é São Paulo, é na Cefaz de São Paulo. Então, se atenta em relação a isso, tá? Porque se você for procurar consultar um CNPJ, um exemplo no Sintegra de São Paulo, mas o cliente é de Minas Gerais, você não vai achar ele em São Paulo, tá bom? Outro erro que acontece com uma frequência alta é a rejeição 210, inscrição estadual do destinatário inválida. Então, esse é diferente. O outro, 232, a rejeição, é inscrição estadual do destinatário não informada. E a rejeição 210 é a inscrição estadual do destinatário inválida. Então, às vezes, acontece de colocar um 0 a mais, colocar um ponto a mais, e essa informação é validada. É que nem quando você vai consultar um CPF. Você não tem como você inventar. Todos os sistemas hoje, quando você coloca o número do CPF, ele já faz essa validação e essa autentificação com a Receita Federal. Você vai fazer um Pix, digita um CPF que não existe. Ele já vai dar vermelho, CPF não existente. Então, a inscrição estadual também, ela é um campo que ela valida na hora, é online. Então, se você colocou um 0 a mais ou esqueceu de colocar um dígito, você não vai conseguir emitir a nota fiscal desse cliente, para esse cliente, enquanto você não corrigir essa informação, tá? Então, quando uma NFE ela é emitida com a inscrição estadual do destinatário inválida, quando você tentar emitir, o sistema vai retornar com um erro com a rejeição 210.
tá? E aí tem que corrigir essa informação. Como corrige? Consulta esse CNPJ dessa empresa no Sintegra ou na Cefaz do estado dele, que você vai ter essa informação correta. Não precisa mandar um e-mail para o cliente, esperar ele responder, envolver várias pessoas. Você mesmo consegue validar essas informações. É super rápido assim, e eu falei aqui, sites gratuitos você consegue consultar isso rapidinho. Então, não dependa de outras pessoas, algo que está nas suas mãos, que você consegue fazer. Outra rejeição, olha só, hoje a gente só tá falando do emitente, daquela informação ali da DANF, emitente e destinatário. Até me confundi, destinatário e remitente, só isso. E olha a quantidade de rejeições que isso pode ocasionar, tá? Outra rejeição que acontece quando você vai emitir a nota fiscal eletrônica é a rejeição 234, inscrição estadual do destinatário não vinculado ao CNPJ. Olha isso, que criatividade. Como isso acontece, Patrícia? Simples, você vai cadastrar um cliente no sistema. Muitas das vezes você está com um Excel, com um formulário, enfim. E aí você troca a informação do CNPJ ou copia e cola, acaba colando ali no campo a inscrição estadual de outra empresa. E aí quando você for emitir a nota fiscal eletrônica, vai dar esse tipo de erro. Então isso daqui é muito bom, porque evita, né? Se não tivesse essa rejeição, com certeza ia ter nota fiscal emitida para um CNPJ e a inscrição é para outro CNPJ. Com certeza isso ia acontecer. Muita atenção, se acontecer esse tipo de erro, deixa eu pegar o CNPJ dessa empresa, consultar na Receita Federal, dessa razão social, é desse endereço, é esse CNPJ mesmo, é para essa empresa que eu estou emitindo? Tá, então a inscrição estadual é essa daqui. Você vai identificar isso, tá? Cuidado quando você vai emitir uma nota fiscal para empresas que têm muito, né? Um exemplo, você fornece para várias filiais dessa empresa. Um caso aqui, eu tô falando um exemplo, a Amazon. A Amazon tem muitas filiais. Pensa se você tivesse um cadastro do cliente Amazon no seu sistema. São N CNPJs. Então pode acontecer esse tipo de erro, um copia e cola e errar na hora que você está fazendo o cadastro do cliente ou a pessoa que está fazendo o cadastro do cliente. Então, sempre quando você for conferir também no site da Receita Federal os dados do destinatário, confere tudo, o endereço certinho, o bairro, o número. Muitas das vezes a empresa, ela tem dentro de uma rodovia, num centro comercial, num centro empresarial, ela tem vários CNPJs ali naquela mesma rua, tem um depósito, tem uma fábrica, então consulta até o número certinho. Faça assim, se isso acontecer, se dedique a validar campo a campo dos dados do cliente, tá? Para evitar, Patrícia, eu fiz e não deu certo, continuou o erro. Tem alguma coisa ainda errada aí. Se o erro persiste, se o mesmo erro persiste, é porque ainda tem coisa errada. Então, confere tudo bonitinho. Outra rejeição altíssima que acontece de nota fiscal eletrônica voltada só a dados do destinatário é a rejeição 306, que a inscrição estadual do destinatário não está ativa nessa UF. Tá? O que é UF? É o estado, tá? Então, se você... Tá vendo? Porque uma coisa liga com a outra. Se você não confere direitinho todos os campos ali, o endereço, o número, o bairro, o estado, você pode cair em um outro tipo de erro, que também ainda está vinculado à inscrição estadual, mas que passou batido, a UF. Então, cuidado em relação a isso também. Esse tipo de erro também ocorre quando a situação do destinatário no cadastro está centralizado de contribuinte que está não habilitado. Então, quando você consulta isso lá dentro do Sintegra, você vai ter essas informações. Então, se dedique em relação a isso. As rejeições, o tipo de rejeição, a mensagem, ela já é meio que autoexplicativa, tá? Quando a gente viu aqui, ela deu uma rejeição. Inscrição estadual do destinatário não está ativa nessa UF. Então, ele já está me falando que essa inscrição estadual está com algum problema nessa UF. E a UF do cadastro do cliente.
do destinatário. Então, destinatário é o cliente, é para quem eu estou enviando essa mercadoria. Ah, Patrícia, mas eu estou enviando, no caso, é uma remessa para conserto. Então, é o destinatário, é a empresa que vai receber essa mercadoria, esse produto para consertar. Outra rejeição que acontece é a rejeição 773, operação interna, e o F do destino difere da UF de origem. O que quer dizer tudo isso? Um exemplo, se a sua empresa está num estado e o cliente, o destinatário, é de outro estado. Então, se a gente está falando de operações de estados diferentes, a gente está falando de uma operação interestadual. Ponto. Se é uma operação interestadual, a gente também vai ter uma COFOP interestadual. Quais são as COFOPs interestadual? A que começa com 6, tá? É uma operação interestadual. Então, isso daqui pode levar a vários tipos de erros. Ou o cadastro do seu cliente, do destinatário, ele tá com a UF errada, e aí você tá emitindo uma nota fiscal com COFOP 5, né, que começa com 5, seja ele 5102, 5403, independente. Então, é um COFOP que começa com 5, que é de uma operação interna. Mas no cadastro desse cliente, desse destinatário, aí no seu sistema, tá com outra UF. Então, ele tá fazendo, o programa, ele tá fazendo essa validação. Peraí, você tá me falando que é uma operação interna, mas você tá me mandando os dados de outra UF. Então, ele vai validar isso, tá? Ou você tá fazendo uma operação com uma COFOP interestadual, que começa com 6, mas os dados do cliente é da mesma UF. Então, isso ele vai validar, tá? Então, quando acontece esse tipo de erro, você tem que verificar. Realmente é uma operação interna? É uma operação interestadual? O cliente tá com a informação correta? Tá com a UF do estado dele certinho? Tá? Então, o erro pode estar tanto na COFOP quanto na UF do cliente, do destinatário, tá bom? Outro tipo de erro que acontece de rejeição de nota fiscal eletrônica é a rejeição 772, operação interestadual e o F de destino igual ao F da origem. Então, você está fazendo uma nota fiscal com uma COFOP interestadual e aí a UF do destino tá igualzinha à sua da origem. Então, se é São Paulo, a mesma UF do destino tá como São Paulo. Se é Minas, tá igualzinho, Minas. Então, ele também faz essa validação, tá? Então, toma muito cuidado. São vários pontos que eu citei aqui. Só do campo do destinatário remetente. A gente só falou hoje sobre isso. E, tipo assim, já falei várias rejeições. Ainda nem trouxe todas as rejeições relacionadas aos dados do cliente e do destinatário. Porque senão a gente ficaria muito mais tempo aqui. Mas aqui eu já te dei uma pincelada aí da importância dessa informação. Falei sobre as empresas que são obrigadas a ter CNPJ, tá? Então, aquele papo assim, o vendedor tá pedindo para mim emitir uma nota fiscal, mas não tem CNPJ para essa empresa. Você já viu aqui que, por lei, é obrigatório. Então, essa empresa tem CNPJ. Outra coisa importantíssima, a emissão da nota fiscal, ela só deve acontecer no momento que vai ter a circulação da mercadoria. Ainda tô negociando, a mercadoria vai pro cliente depois. Ou, não, o cliente já recebeu a mercadoria, só preciso que você emite a nota. Então, esse tipo de coisas, né, essas coisinhas aqui, eu vou falar em algum dia aqui específico sobre essas coisinhas, assim, que acontecem no dia a dia, mas a nota fiscal, ela tem que ser emitida no momento da circulação da mercadoria. Então, no momento que a mercadoria, ela vai sair da empresa A para a empresa B, tem que haver a emissão da nota fiscal, tá? O cliente já recebeu, eu já mandei, eu já levei no meu carro, eu já entreguei, só emite a nota fiscal. Isso você, como um profissional da área fiscal, tenha ciência que isso é proibido por lei, tá? Então, toma muito cuidado em relação a isso. Cuidado, né, com às vezes os seus costumes, as práticas que você faz, ou que alguém te passou aí, mas que ninguém te ensinou certo, tá? Então, eu tô aqui te mostrando, te explicando como que deve ser uma emissão da nota fiscal correta, campo a campo. Um abraço para vocês, obrigado pela participação